Olá, bom dia, seja bem-vindo. Terça-feira. Vamos dar sequência na nossa aula, nos nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre o perfil dominante, para começar a nossa aula. Dominante, influente, estável e conforme, para fechar a semana. Ok? Então, vamos começar com o perfil dominante. Papel e caneta na mão, vamos tomar nota, para a gente saber qual que é o perfil de cada um. Vai anotando as características principais. Deixa lá no comentário com qual que você se identifica. Se você se identifica mais com o perfil dominante, com o perfil influente, com o perfil estável ou com o perfil conforme. De segunda a sexta-feira, a gente fecha e você vai anotando cada característica de cada perfil. E lá na frente você vai saber com qual que você se identifica melhor. Você já vai ter uma base de qual é o teu perfil comportamental, de acordo com a teoria DISC. Ok? Bora lá? Papel e caneta na mão. Preparados? Vamos dar partida? Antes da gente dar partida, vai lá, curte, comenta, compartilha, envie para mais pessoas, vamos ajudar esse canal a crescer, vamos valorizar o trabalho de quem está pro lado de cada tela e vamos somar na vida das pessoas, tá bom? E deixando registrado, como sempre, aquele beijo no coração, bora para cima? O que você precisa saber sobre o perfil dominante? O perfil dominante é aquela pessoa que tem o poder da ação. O perfil dominante vai estar sempre se destacando por sua postura decisiva e orientada para os resultados. Sempre vai ser essa característica, uma das principais características do perfil dominante. É o tipo de pessoa que é reconhecida pela capacidade de transformar as ações, as ideias em ações concretas. O seu foco principal está na resolução rápida de problemas e na obtenção de resultados tangíveis. Como eu disse ontem, o dominante não se preocupa muito em como ele vai fazer. Ele se preocupa em entregar o resultado. Então, se você precisa de alguma coisa que precisa ser resolvida, seria super interessante você ter na sua equipe alguém do perfil dominante. Ele é o cara que vai bater no peito, que vai falar, traz para mim, deixa comigo que eu vou resolver isso e eu vou dar um jeito. Como? Não importa, deixa comigo que você vai ver feito. É a característica do dominante. Normalmente o dominante é impulsivo. Não estou dizendo que é categoricamente, mas normalmente o dominante é impulsivo. Ele vai tomar ações impulsivas. Às vezes o dominante acaba se colocando em situações difíceis justamente por essa impulsividade. Por ele ser uma pessoa direta e objetivo. Silvio, como é que eu vou me comunicar com uma pessoa de perfil dominante? Seja direto, porque o dominante é direto, ele é objetivo, ele se comunica sem rodeios, ele prefere conversas práticas. Toda vez que você for conversar com o dominante, vá direto ao ponto, não fique rodeando, não fique achando os pormenores da conversa. Vai lá, fala o que tem que ser falado, não seja ríspido, porque se você for ríspido, automaticamente você vai encontrar algo desagradável dentro do perfil dominante. Outra característica marcante do dominante é que ele é ousado e destemido. Pessoas de perfil dominante normalmente vão enfrentar os riscos com coragem, não hesita diante dos obstáculos e mantém determinação constante. De repente você vai falar, nossa, que cara teimoso. Não é teimosia, é obstinação. Ele é obstinado, ele é determinado, ele vai pegar um projeto, ele vai levar até o fim. Dificilmente, quase impossível, você vai ver uma pessoa de perfil dominante desistir de alguma coisa no meio do caminho. Onde a maioria das pessoas desistiria, o dominante vai tocar em frente, o dominante vai fazer acontecer, ele vai dar um jeito de chegar ao resultado. Mesmo que ele sofra, mesmo que ele pague o preço alto para isso, mas essa é uma das características marcantes do dominante. São pessoas competitivas, altamente competitivas e ambiciosas, não são desleais, adoram, faz parte do perfil dominante. Por ele ser competitivo, ele gosta da competição leal, ele gosta de chegar lá na frente quando ele vencer a competição, porque normalmente, não estou dizendo que todas as vezes ele vai vencer, mas o dominante tem muito isso, quando ele chega lá na frente, que ele vence a competição, ele gosta de olhar para trás e ver que foi uma competição limpa, que ele não trapaceou, que ele venceu por suas forças, por seus méritos. Se tem uma pessoa que é meritocrata, é o dominante. É um meritocrata nato. Ele vai sempre
procurar vencer com suas forças sem trapacear. Se ele tiver que trapacear, ele prefere entregar a luta. Faz parte da competitividade do perfil. Tá se identificando? Deixa lá no comentário, Silvio, isso fala muito sobre mim. Ou, Silvio, isso não tem nada a ver comigo. Se não tem nada a ver com você até aqui, provavelmente o teu perfil vai ser falado, vai ser mencionado em algum momento até sexta-feira. Pode ter certeza, fica tranquilo. Tá bom? Bora pra cima. Como que o dominante age sob pressão? Ele vai se acelerar. Acelerou ele, ele vai se tornar mais rápido nas decisões. Aumenta o ritmo de trabalho, vai assumir um risco maior de cometer erro, mas ele vai para cima. O dominante não vai pipocar, em termos gerais. Ele vai para cima, ele vai assumir o risco, ele vai assumir o controle, ele vai ter uma postura mais autoritária, ele vai trazer para ele a decisão, ele vai centralizar as decisões mais importantes, não vai deixar na mão de terceiros. Ele vai trazer para ele, vai falar, deixa comigo. Vai gerar um foco extremo, ele vai se concentrar só no resultado, ele vai querer entregar. Então, se você precisa do resultado, o dominante é a pessoa para você entregar alguma coisa na mão dele para ele fazer. Levando em consideração que você deve ter sempre o pé no freio, porque o dominante normalmente não tem freio. Ele vai entrar e vai fazer. Ou você deixa específico. Olha, pode fazer isso, seu Zé. Né? Vamos chamar de seu Zé aqui. Pode fazer isso, isso e isso. Se você não determinar o que pode ser feito, o perfil dominante vai entrar e vai fazer acontecer para te entregar o resultado. Depois não adianta você reclamar com ele, não adianta você ir lá e falar, isso não podia ter sido feito. Tinha que ter avisado antes. Se você não deu um limite antes, não adianta. Ele vai fazer o que for preciso para te entregar o resultado. Você conhece pessoas assim? Já conviveu com pessoas assim? De repente você é assim, está se identificando? Ou conhece alguém? Se você conhece alguém que se identifica, manda lá para ele. Nem que seja com tom de piada, com tom de brincadeira, mas envia esse vídeo para ele. Sobre o comando, ele vai tomar as rédeas da situação. É muito comum do dominante tomar as rédeas da situação, dominar a situação. E liderar naturalmente faz parte do perfil dominante, a liderança natural. Ele sempre vai se colocar numa posição de liderança, sempre vai trazer autoridade para ele, vai trazer a responsabilidade para ele. Não vai se importar se o momento é crítico ou não, ele vai assumir o risco, ele vai passar uma ordem de comando para um terceiro e falar qualquer coisa que der errado, ou qualquer coisa que alguém perguntar, pode falar que fui eu que tomei a decisão, fui eu que decidi dessa forma e me responsabilizo pela minha decisão. Característica de dominante, ok? Sobre liderança, aplicação e forças do perfil dominante. Você que está se identificando, não fica achando que você é o bonzão não, viu? Daqui a pouco nós vamos falar sobre os riscos e armadilhas de quem tem o perfil dominante. Não é só vantagem. Todos os perfis têm as vantagens e as desvantagens. De repente a pessoa pensa, qual que é o perfil bom, qual é o perfil ruim? Não tem perfil bom e perfil ruim, porque os perfis se complementam entre si. Ok? De repente você tem aí dominante com influente, conforme estável, conforme influente, conforme dominante, dominante conforme, alto dominante, baixo dominante. Tudo faz parte de um contexto geral, que não vem ao caso aqui eu ficar colocando essa métrica para você entender, mas o que você precisa saber, com certeza, acredite, eu estou passando. Então não tem perfil ruim, não tem perfil bom. Todos os perfis se complementam e servem para determinados fins. De repente, se o teu perfil não se enquadra com o que você está fazendo, talvez essa aula é justamente para você, para que você venha se entender e se entendendo, se conhecendo, sabendo qual que é a sua predisposição através do seu perfil comportamental, você buscar algo no qual você se enquadre mais. Está fazendo sentido até aqui, gente? Quando eu pergunto se está fazendo sentido, não é na intenção, coloca amor nas minhas palavras, viu? Quando eu pergunto se está fazendo sentido, não é tentando menosprezar você, falando que você não compreende, que você não consegue alcançar o raciocínio. É que eu trago para mim, talvez eu não esteja sendo claro na explicação. Então é por isso que eu pergunto se está fazendo sentido até aqui. Tá bom? Forças e aplicações do perfil dominante. Empreendedor nato. Perfil dominante é o cara do empreendedorismo, capaz de iniciar e impulsionar novos projetos, sempre. Lá na frente nós vamos
nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar de algumas pessoas que são dominantes e vocês vão ver que eles são conhecidos no nosso meio. São figurinhas carimbadas do meio das redes sociais, ok? É um vendedor estratégico. Se você for colocar, principalmente se for um DI, que gosta de interagir com pessoas, focado em pessoas, mas normalmente o perfil dominante vai ser um vendedor estratégico, persuasivo e focado nos negócios. Ele vai te entregar o primordial, ele vai te entregar o necessário para você saber se é aquilo, se é aquele produto, se é aquilo que você realmente precisa. O dominante, como eu disse, não faz rodeio, ele não fica fazendo volta para falar, ele vai direto ao ponto, ele vai te entregar os benefícios, se tiver algo que não é tão bom, ele vai falar das desvantagens do produto e você vai comprar sabendo se é bom ou se não é bom, se tem vantagem, se tem desvantagem. É o que o dominante vai te entregar. Não vai te entregar mais ou menos, não vai te entregar uma coisa duvidosa, não vai falar para você que é bom se não é. Ok? Pode confiar. Silvio, como que eu vou saber se o vendedor é dominante? Aí é que tá. Conheça seu perfil comportamental. É um jeito de você se interpretar o mundo e as pessoas à sua volta. Por isso eu digo, não é sobre o outro, é sobre você. Quando você começa a se entender, você começa a entender o mundo à sua volta e interpretar as pessoas e o mundo à sua volta. Tá vendo só como é bacana? O dominante é muito bom para mobilizar a equipe, ele consegue motivar grupos, levá-los à ação, tirar a pessoa de um determinado patamar e levar para outro. Normalmente, equipes que têm dominantes como líderes, que se conhecem, que usam esse filtro a seu favor, que vai lá nas armadilhas, desarma as armadilhas do perfil, que potencializa o que precisa ser potencializado dentro do seu perfil, que desacelera um pouco as características negativas desse perfil. Quando a pessoa conhece e domina o próprio perfil, ela sabe o que é prejudicial para ela dentro do perfil dela, e dentro dessa possibilidade, ela flexibiliza, ela põe o pé no freio, ela desacelera um pouco ou acelera um pouco, dependendo da situação, para entregar o melhor do perfil. Tá? Como eu disse antes, aqui nós falamos das potencialidades, das aplicações e forças do perfil dominante. Agora nós vamos falar dos riscos e armadilhas do perfil dominante. Um dos riscos do dominante é que ele pode ser extremamente agressivo. Pode até intimidar algum colega de trabalho ou subordinado, né? Normalmente, ou comumente, normalmente não, gente, normalmente é meio pesado, mas comumente a pessoa de perfil dominante acaba criando um ambiente tenso, se ele não se conhece, se ele não sabe que essa é uma característica dele que precisa ser modulada, entendeu? Então você precisa modular, adaptar, flexibilizar para você voltar um pouco, se retrair um pouco, porque o dominante tende a ser assim, ser agressivo nas palavras, e por ser agressivos, não agressivo de ignorante no modo de falar, mas agressivos de ser direto no se comunicar, então ele acaba criando uma amistosidade. Então quando você se conhece, você muda um pouco isso, você flexibiliza e não cria esse ambiente tenso. Outra coisa que precisa ser trabalhada no perfil dominante é a falta de escuta. O dominante tem tendência a não escutar muito, a interromper quem está falando. Gente, sei do que eu estou falando do meu perfil. Eu tenho esse perfil. Então, eu tenho os dois perfis mais inconvenientes. É um conjunto de mais inconveniência dos perfis, que é o dominante e influente. Os dois têm o costume de falar demais e ouvir de menos. Então, assim, quando eu aprendi isso, eu comecei... não é que eu me retraí, mas como eu disse, eu me modulei. Eu flexibilizei, eu entendi que eu tenho esse defeito e trabalhei nele. Então, eu trabalhei nele, eu presto atenção para não interromper as pessoas, eu presto atenção para não ser inconveniente no falar. Só que eu só fiz isso quando eu fui lá entender. Quando eu fui ver que eu acabava sendo inconveniente, que eu acabava sendo grosso, às vezes mal interpretado, as pessoas me interpretavam como arrogante, porque eu vendia essa imagem de arrogância, embora não fosse, né? Quase que deu vontade de falar assim, embora não cesse, para fazer uma brincadeira aqui, mas eu sei, a palavra não fosse, tá bom? Outra, aversão a detalhes.
Gente, você quer deixar o perfil dominante entediado, coloca ele fazer coisas extremamente minuciosas. Uma vez ou outra ele vai lá, ele vai fazer, vai te entregar o melhor. Mas sequentemente, você colocar o dominante nessas tarefas minuciosas que tem que fazer coisas nos mínimos detalhes, você vai gerar um estresse psicológico nessa pessoa. Por quê? Porque ele tem uma visão para o macro, ele olha para o grande, ele vai te entregar o resultado do todo. Ele vai olhar de cima, como se ele estivesse num drone, olhando a situação de cima e vai te entregar uma resolução geral daquilo. Daí você vai precisar, mais lá na frente você vai saber qual é o perfil que você precisa para falar do detalhe, para falar daquele acabamento preciso, ok? Não estou dizendo que o dominante não consegue flexibilizar e chegar lá nesse ponto de fazer o serviço com acabamento perfeito, de focar nos detalhes. É que pro dominante acaba sendo estressante, porque ele é tendencioso a fazer a coisa acelerada, a fazer a coisa grande. O detalhe pequeno, para ele é um pouco mais difícil flexibilizar, mas ele vai entregar também, ok? Desgaste relacional. Pode gerar conflitos frequentes, esgota relacionamentos profissionais. Como eu disse, ele acaba criando uma relação tensa, uma relação desgastada pelo seu comportamento, se ele não souber flexibilizar isso. Voltando aqui um pouquinho na situação dos detalhes, quando eu digo que o perfil dominante pode sim fazer um trabalho com detalhes, é porque quem me conhece aí já de longa data sabe que durante mais de 30 anos da minha vida eu atuei como torneiro mecânico e torneiro de precisão. Então, em muitos infinitos trabalhos, a gente trabalhava com a precisão de meio fio de cabelo, ok? É 2 centésimos, 1 centésimo de precisão. Então, isso é um fio de cabelo dividido ao meio, às vezes um fio de cabelo dividido em 3 partes, para você entender qual era o ajuste que a gente precisava deixar, entendeu? Por isso que eu digo. Então, se você precisar que o dominante flexibilize para chegar nesse ponto de exatidão, de detalhe, ele vai entregar, embora para ele seja mais difícil do que para um outro perfil que nós vamos falar mais no decorrer da semana, tá bom? Fica ligado aí para você ver se você se identifica. Como se relacionar com o perfil dominante? Seja direto e objetivo, evite rodeio ou explicação longa, ficar, porque isso, porque aquele outro não, chega, vai direto ao ponto. Ó, fulano, eu preciso falar com você sobre isso, vamos falar sobre isso? Pronto, é ali. Começou com muito gregrê, vai arrumar atrito, provavelmente vai arrumar atrito. Apresente seu ponto de vista logo no início e faz a conversa fluir, ok? Outro detalhe, foque em resultados. Mostre número, mostre métrica, uma conquista concreta, não faça especulação. Sem especulações. Gerou dúvida no dominante, ele vai te questionar, ele vai te confrontar, ele vai deixar de ter credibilidade naquilo que você está falando. E vou falar uma coisa para você. Uma vez que você deixou gerar dúvida no dominante, a chance de você reverter esse quadro é quase nula. A chance é quase nula de você reverter o resultado da dúvida e da incredulidade no dominante, ok? Evite discussão teórica abstrata, como eu disse, a especulação, só fatos concretos. O diz que me diz, eu acho. O eu acho para o dominante não quer dizer nada. Ele vai falar para você, o que você acha é problema seu. Muito provável que você vá ouvir isso da boca do dominante. No trabalho, quer resultado? Ofereça autonomia. Mostre para ele o que tem que ser feito e deixe ele fazer. Como eu disse antes, foque no que ele não pode fazer. O que precisa ser feito, ele vai dar um jeito de fazer. Então, o que você não quer que seja feito, seja claro na comunicação. Deixando um adendo aqui, eu falo muito sobre comunicação assertiva. Se vocês quiserem, eu posso trazer, quando a gente terminar essa série, alguma coisa sobre comunicação assertiva. Silvio, o que é comunicação assertiva? É quando você vai direto ao ponto, é quando não tem ruído na comunicação, quando não tem interferência na comunicação. 3 elementos básicos para você ter uma ideia da comunicação assertiva é comunicação clara, cobrança justa e elogio sincero. Por que cobrança justa? Não tem como você cobrar se a comunicação não é clara, ok? Mas não é para agora.
Bora para frente? Respeite então, o tempo do dominante, dê o tempo a ele, passe o que precisa ser feito e ele vai fazer. Quer fazer alguma reunião? Faça. Não tire ele do foco. Não tire ele do foco para ele não dispersar a ideia. Há tanto e tanto tempo tem a reunião para esclarecer as coisas, vou esclarecer, isso tem que acontecer assim, 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 ok? Mas não evite tirar o dominante do foco dele. Pessoas que são dominantes e que estão aí no mercado, bombando no mercado. O mais notório de todos, né? O homem mais rico do mundo, Elon Musk. Todo mundo já ouviu falar do Elon Musk. Outra pessoa extremamente notória e que é dominante, a jornalista, né? Ana Paula Padrão. Quem acompanha os noticiários da TV, quem acompanha os programas sabe a posição, a postura dela, mulher séria que é, e de atitude. E nas grandes startups que tem no mundo, né, como a Nubank, a iFood, são pessoas que cresceram rapidamente sob a liderança de pessoas dominantes. Vocês podem pesquisar lá que vocês vão ver. Tem um dominante por trás disso. E para a gente fechar com chave de ouro, mais uma vez eu peço para você, vai lá, curte, comenta, compartilha, deixa o seu comentário, vê se você está se identificando com esse perfil. Se você não está se identificando com o perfil, mais lá na frente vai fazer sentido para você. Você vai entender através do seu perfil comportamental se você está no lugar certo. Se você está fazendo a coisa certa, se você vai colher o resultado máximo daquilo que a vida tem para te oferecer através do conhecimento do teu perfil. Tá bom? Valor da ação. Motor de resultados. Impulsiona equipes e organizações. Uma das qualidades principais do dominante. Equilíbrio necessário. Ação combinada com empatia. Estou falando do dominante que tem conhecimento pleno do seu perfil, que domina o seu perfil. Autoanálise contínua. Vai estar sempre procurando identificar e desenvolver os traços dominantes. Sempre. Ok? E o perfil dominante traz valor imenso aos ambientes competitivos atuais. Quase que poderia dizer que o dominante nasceu para essa era que a gente está vivendo. Embora eu disse que não há perfil ruim ou perfil bom. Todo perfil se adapta e flexibiliza para entregar o que tem de melhor. E a sua capacidade de ação, falando do dominante, é direta e crucial para o sucesso organizacional. Sempre que você vê uma equipe que está sendo bem liderada, uma equipe que está se alavancando, uma equipe que está somando mais, atrás dessa equipe vai ter sempre um dominante. Por quê? Porque é característica do dominante entregar o resultado. Ele vai querer ver o resultado, ele vai querer estar à frente. Ele é competitivo e focado em resultado. Então é por isso que as equipes lideradas por pessoas de perfil dominante vão sempre entregar um resultado a mais. Embora nem sempre ele seja amado por essa equipe, por ele ser exigente e gostar de entregar sempre a mais. Tá bom? Gente, beijo no coração. Amanhã a gente segue com o perfil influente. Valeu? Até a próxima.